Senhor Deus, nós oramos nesta hora. Sentimos a Tua presença real, verdadeira aqui neste lugar. A Tua graça, Senhor, repousa nesse santuário. A Tua unção, Senhor Jesus, está em nós e habita em nós. Espírito de Deus, venha mais uma vez instrumentalizar o Teu Filho nessa hora. Venha usá-lo, Senhor, nas Tuas mãos com uma mensagem. Quem vem ao encontro, o coração da Tua igreja, da Tua noiva, da Tua eleita, que reúne-se nessa noite para Te adorar, para Te cultuar, para Te bendizer. Que a Tua palavra, Senhor Jesus, venha fluir em nossos corações. Que as nossas palavras de louvores venham chegar até o Teu trono e a Tua bênção venha, Senhor Jesus, ser abundante sobre a Tua casa e a Tua igreja, em nome de Jesus. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Está bom este lugar. Eu peço à igreja que continue em adoração a Deus, para que Deus fale conosco mais uma vez nesta noite. Abra a tua Bíblia no livro de 2 Samuel, capítulo 6 e o versículo 2. Queremos falar sobre a Arca da Aliança, símbolo da presença de Deus no Antigo Testamento. Louvo a Deus pela igreja, estarmos todos aqui reunidos. Sinceramente achei que o público seria bem menor, mas Deus tem bênçãos para nós todos que aqui chegamos nesta noite. 2 Samuel capítulo 6 verso 2 diz assim: Levantou-se Davi e partiu com todo o povo que tinha conseguido para Baalim de Judá, a fim de levarem de lá para cima a arca de Deus, sobre a qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta entre os querubins. Amém? Pode tomar o teu assento, glorificando a Deus, para que possamos receber a palavra do Senhor, esta palavra que Deus tem colocado no meu coração já há alguns dias. Queridos irmãos, a Arca da Aliança era basicamente uma caixa de madeira de acácia, recoberta de ouro por dentro e por fora. Mais ou menos 1,10 m de comprimento, 70 de largura e 70 de altura. Ela era tida como o lugar da manifestação de Deus, porque Deus havia enviado Moisés e naquele tempo se fabricou esta arca lá no deserto. E geralmente quando havia uma expedição militar, os levitas e os sacerdotes transportavam, porque eles entendiam que o motivo da proteção de Deus também estava sobre a Arca da Aliança. Naturalmente, as nações vizinhas entendiam que o Deus de Israel era a arca. Entendiam que não havia um Deus nos céus, mas a arca era o Deus de Israel. Em 1 Samuel capítulo 4, versículo 6 em diante, nós vamos ler uma história que, em uma das guerras entre Israel e os filisteus capturaram a arca. Porém, esta arca lá aonde não deveria estar, trouxe problemas para eles, problemas diversos. Tumores, morte. O deus Dagom, o deus dos filisteus, caiu por 2 vezes diante da arca, e eles devolveram esta arca. Fizeram lá um carro novo de madeira,
colocaram as vacas que a recém haviam dado crias e enviaram a arca novamente para os filisteus. E esta arca ficou em Kiriat Jearim por aproximadamente 20 anos, esquecida, o santuário naquele lugar, naquela pequena cidade, até que Davi tomou posse como rei de Israel. Ele tomou Jerusalém, conquistou Jerusalém, e aí lembraram da Arca da Aliança. E então, em 2 tentativas, esta arca foi colocada num lugar central, que até hoje é um centro de adoração dos judeus. Não quero me deter à história da arca, mas o que ela simboliza? Lá no Antigo Testamento nós vemos que ela era sinal do pacto entre Deus e o povo de Israel. Ela também era a presença e a proteção de Deus, como nós já falamos. Não se sabe o que sucedeu com a arca. Até hoje, depois que ela desapareceu, não se achou mais. Mas Jeremias, ele entendeu quando ele percebeu que não seria mais o lugar aonde estivesse a arca que haveria manifestação de Deus. Não estaria mais relacionado àquela caixa de madeira recoberta de ouro, mas o coração do ser humano. Ali estaria a presença de Deus. Esta simbologia também traz a nós algum significado. E nós vamos ver que a presença de Deus hoje, ela não se encontra quando nós entramos aqui na igreja. Nós não temos nenhum objeto, nenhum lugar sagrado que nós possamos dizer aqui está ou representa a presença de Deus. Nós não temos isso. No Antigo Testamento a arca era o símbolo desta presença maravilhosa de Deus. E era notável que todo o povo, uma vez ao ano, ansiosos esperavam que o sumo sacerdote entrasse no lugar santo dos santos, e ali a arca era vista pelo homem uma vez ao ano para prestar sacrifício por toda a nação. Eles só tinham acesso através do sumo sacerdote. Mas a Bíblia diz que quando Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário, a arca estava no lugar santo, lugar santíssimo, no templo. E o véu do templo se rasgou de alto a baixo, nos dando o privilégio, simbolizando que eu e você podemos ter acesso à presença de Deus. Hoje a presença de Deus é algo até misterioso, maravilhoso, pois nós, a olhos físicos, nós não podemos ver Deus, nem uma representação, nem a olhos espirituais, nós pedindo a Deus para que mostre Deus para nós, Ele não pode. Nós não podemos ver Deus. Mas o que temos, irmãos, é o que está escrito em João capítulo 1, versículo 18, que nós não vamos vê-lo. Nós não temos condições de vê-lo. Ninguém jamais viu Deus. Porém, Cristo, o unigênito de Deus, veio à terra como revelação. Ele veio revelar Deus a nós. Colossenses capítulo 1 e 15 diz que Ele é Deus invisível.
Se é alguma coisa invisível, assim como o ar, nós não vamos ver. E precisamos aceitar isso. O Deus Todo-Poderoso é invisível. Mas quem pode ser conhecido através do Filho é este Deus, pois Cristo é a sua imagem. Cristo trouxe a nós a liberdade, a oportunidade de nós sabermos que existe um Deus, mas revelado em Jesus Cristo. E quando aceitamos Jesus, nós aceitamos Deus e nós temos direito à sua presença, sentir a sua presença. Apesar de não termos a imagem física de Deus, a Bíblia nos possibilita entender que é possível sim experimentar a presença de Deus. Há pouco nós estávamos adorando a Deus, e se alguém perguntar para o outro: você sentiu a presença de Deus? Muitos vão dizer sim. E as manifestações são de várias formas, mas nós não vimos Deus aqui, mas nós podemos sentir. E isso está ao alcance de todos nós, sentir esta presença. Hoje nós não precisamos, como o judeu, fazer uma peregrinação. Não precisamos ir até uma cidade, até um templo, para ver uma caixa que representa a presença de Deus. Mas se dobrarmos os joelhos, mas se levantarmos as mãos, mas se nós adorarmos de coração verdadeiro, a presença de Deus está ali. Que privilégio para nós, que podemos sentir a sua presença neste lugar. Para Moisés, Deus se manifestou através da sarça que não se consumia. Para Elias, Deus estava numa brisa suave. O que fazes aí, Elias? Para Abraão foi uma teofania, mas isso não quer dizer que Deus é fogo, que Deus é brisa, ou que Deus tem forma humana. Não é isso. Mas Ele é uma presença, Ele é um poder, é uma autoridade que está no nosso meio nesta noite. Nós não precisamos sentir um vento no rosto, uma brisa suave. Nós não precisamos ver anjos para dizer que estamos sentindo a presença de Deus. Não precisa haver fogo aqui, a não ser o fogo do Espírito Santo nas nossas vidas. A doutrina do Espírito Santo nos ensina que Ele mora nos nossos corações. Lá em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16, está escrito assim: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Não está numa caixa, não está num púlpito, num altar, num templo, não está em lugar nenhum, está aqui. Você sente o Espírito Santo controlando a tua vida? Como a irmã Cleia leu aqui, se nós entregarmos o nosso caminho a Ele, Ele conduz, Ele é o motorista da nossa vida, é o condutor. Se nós deixarmos que Ele seja realmente o que Ele quer ser, o que Ele deseja fazer com as nossas vidas. Mas em Mateus capítulo 18 e 20, nós temos a promessa de Jesus Cristo, que diz assim:
Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Você e a tua esposa em casa, você e os teus filhos, quando vocês se reúnem para ler a palavra de Deus, para orar, para louvar, Jesus promete que está ali contigo. E se nós buscarmos a presença dele, nós sentimos. Além do Espírito que está no coração, nós temos a presença de Cristo. Já imaginou? Agora nós temos uma parcela do Espírito Santo em cada coração que está aqui nesta noite. E temos Jesus conosco. Esta é a presença que nós temos. Diferente da presença que havia lá no Antigo Testamento. E o que nós estamos fazendo? Cristo e o Espírito Santo são aqueles que representam a presença de Deus hoje e que está acessível à igreja, aos membros que desfrutam desta facilidade. Mas é fácil? Tudo existe um preço. Mas está disponível. Está ao alcance de todos nós. Se você colocar a tua mente, o teu coração agora, para louvar a Deus, para adorar e agradecer a Deus, você vai sentir a presença do Senhor. Ela está aqui. Sinta a presença dele desde o início desse culto, nós estamos sentindo. Porque ele está neste lugar. Porque você está aqui. Porque você veio com um coração de adorador. E Jesus diz: eu estarei lá. Você veio com o teu coração aberto, sendo direcionado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo está neste lugar. E a presença dele dá para nós sentir nessa noite. Mas algumas coisas nós precisamos analisar sobre a arca, ou a presença de Deus, o símbolo da presença de Deus. Primeiro, ela não serve para o inimigo. Os filisteus tomaram a arca dos israelitas, levaram para eles, mas não serviu para eles. Mas qual é que era a intenção dos filisteus? Era tirar o Deus, ou a sua presença, de entre os judeus, porque eles se tornavam enfraquecidos sem a arca. E o que o inimigo quer hoje? Ele não quer que você busque a Deus. Ele não quer que você abra o teu coração ao Espírito Santo. Ele não quer que você venha para o culto com o coração de adorador. Assim, a presença está longe. Mas não serve para ele. O inimigo não suporta a presença de Deus. Mas se estiver longe dos crentes, é vitória para o diabo. E nós precisamos vencer isso. O diabo sempre vai tentar essas coisas, mas ele não pode tirar a presença de Deus se você estiver constantemente buscando a Deus, estiver com o teu coração sempre nas coisas de Deus. Mas o que ele faz? Coloca desânimo, desinteresse, coloca a presença de Deus como algo supérfluo na nossa vida, que não é prioridade na nossa vida. E assim o inimigo vai vencendo, dia após dia, nos mantendo longe da presença de Deus. E nós vamos aceitando. Não buscamos. Um culto que nós podemos chorar basta para passar o mês muitas vezes,
sem buscar a presença do Senhor. Mas eles devolvem a arca, e a arca agora está sob o poder de Israel. Porém, fica lá em Kiriat Jearim, uma cidade longe da cidade de governo, esquecida. A Bíblia diz que aproximadamente 20 anos o povo de Israel não sentiu falta da presença de Deus. E isso é triste, porque estar ao nosso alcance e nós não querer, o problema não está em Deus, está em nós. Saul permaneceu todo o seu governo e não se importou em trazer a arca, construir um tabernáculo e trazer para que fosse adorada, para que representasse Deus no meio da nação. Ele estava muito mais preocupado em destruir Davi, em se firmar no poder, em lutar contra os inimigos, do que trazer a arca. Deus ficou abandonado lá naquela cidadezinha. A Bíblia não traz notícias de que Saul teve o desejo, ou pelo menos falou que deveria se buscar a arca. Ele não quis. A arca representa a presença de Deus e que está ao nosso alcance. E muitas vezes nós podemos até pensar, mas está sob o nosso domínio a presença de Deus. Se eu buscar, eu sinto. Se eu buscar, eu choro. Mas nós não buscamos. Nós mantemos lá, longe, mas com aquela sensação de que nós podemos, que está sob o nosso domínio, mas não está. E isso é triste. Às vezes nós lembramos que já fomos usados por Deus, que a igreja já passou por um avivamento, que a presença de Deus era constante no meio da igreja, e parece que para muitos isso basta. Dizer que somos pentecostais, protestantes, não é sinal da presença de Deus, não é prova de que nós temos a presença de Deus. Deus quer muito mais do que isto. Deus quer que nós tenhamos interesse na sua presença. Queridos, temos o exemplo de Davi adorando a Deus, sacrificando a Deus pelo fato de trazer a arca para o centro de adoração de Israel. Ele estava maravilhado. A cada 6 passos dos levitas e sacerdotes havia sacrifício, havia adoração, pelo simples fato de trazer a arca que já estava sob o domínio de Israel, mas agora vinha para Jerusalém, para ser o centro. A presença de Deus deve ser prioridade, deve estar no centro. Nenhum outro sentimento deve ser maior do que o interesse, o desejo de sentir a presença de Deus na nossa vida. Nós temos muitos interesses nos dias atuais, mas o que deve ser prioridade, o primeiro é dizer: eu saio da minha casa, eu vou para o culto, porque lá eu quero sentir mais da presença de Deus, porque a presença anda contigo. No trabalho, na rua, no mercado, você pode sentir a presença de Deus em qualquer lugar, mas aqui nós precisamos nos derramar diante dele. Pior é sabermos que está ao nosso alcance e nos acostumar a viver longe da presença.
Deus não quer só isso para nós. Deus, olha bem, Deus não exigiu de Saul que buscasse a arca, mas também não exigiu de Davi que buscasse a arca. E Deus nunca vai exigir da igreja para buscar a sua presença. Partiu de Davi, ele que quis ir buscar. É eu e você que precisamos querer a presença dele. Eu e você precisamos buscar, porque está ao nosso alcance. E se nós buscarmos, ele vem, mas tem que ser do jeito dele. Quando Davi tentou trazer do jeito que os filisteus carregaram a arca, o jeito do mundo não vale para nós. Tem que ser do jeito que Deus mandou. Porque se nós fizermos do jeito do mundo, da forma que o mundo ou os mundanos querem dizer que tem Deus na vida, é errado e Deus não aceita. E há consequências. Naquele caso, Uzá foi morto, porque fez algo que Deus não se agradou. Mas eu e você temos livre-arbítrio. E Deus não vai forçar nenhum de nós a viver sentindo a sua presença. Ele quer, mas nós também temos que querer. Ele quer ser prioridade na nossa vida, mas nós temos que tirar as outras, aquilo que está sendo prioridade para nós, e colocar Deus em primeiro lugar. E então Ele vai fazer grandes coisas na nossa vida. A busca da presença de Deus, ela tem seus riscos, porque ela revela quem somos. E às vezes nós queremos nos manter ocultos, no anonimato. Mas se nós buscar a presença de Deus, até a nossa fisionomia muda. As nossas ações são transformadas por Deus. E os outros começam a olhar para nós e dizer: ele é diferente, ela tem algo de diferente na sua vida. Ela anda com Deus. Ela se desvia do mal, assim como Jó, temente a Deus, e que se desvia do mal. Mas os moldes mundanos, os moldes dos filisteus, não pode ser usado para buscar a presença do Senhor. Nós vemos muito na internet nos dias atuais, igrejas de todas as formas, pessoas chorando, se jogando ao chão, pulando, falando línguas, mas nós vemos que alguma coisa não está certa, porque eles não buscam da forma que Deus quer. O emocionalismo não é o caminho para buscarmos a presença de Deus, mas uma vida com Deus, uma palavra que vem do trono de Deus para as nossas vidas, uma adoração sincera, de verdadeiros corações adoradores. Este é o modelo de Deus, para nós sentirmos a sua presença. Davi chegou a dizer lá em 2 Samuel 6:9, como virá a mim a arca do Senhor? Depois que a primeira tentativa não deu certo, Davi queria saber como. Eles já não sabiam mais como buscar a presença. Talvez você está como Davi, não sabe, perdeu a noção, não tem mais lembranças. Há 20 anos a arca longe, esquecida, e eles já não sabiam mais, mas sabiam tantas outras coisas. Às vezes nós sabemos cantar, mas não sabemos adorar. Às vezes nós sabemos gritar,
mas não sabemos buscar a Deus como Ele quer que nós busquemos Ele. Nós sabemos vir à igreja, mas não sabemos cultuar a Deus, aquele que é o centro da nossa adoração. Nós sabemos o endereço de todas as congregações, e nós vamos de uma congregação para outra, mas saímos às vezes pior do que chegamos. Busque a Deus do jeito que Ele quer. O que Ele tem te cobrado, o que Ele tem pedido a você, para que a sua presença seja constante na tua vida. Queridos, Davi se rendeu aos métodos do Senhor, e no ombro dos levitas a arca chegou a Jerusalém. E é desta forma que às vezes nós vemos alguém cheio de Deus, achamos lindo, queremos também esta presença na nossa vida, mas quando nós analisamos, raciocinamos, parece que desistimos, porque tem que orar, porque tem que se consagrar, porque é preciso jejuar, e não é simplesmente uma oração curta, metódica, mas é se derramar na presença de Deus. E às vezes nós desistimos disso. Mas sem a presença de Deus, não há glória. Sem Deus no meio da igreja, nós não sentimos nada. Se nós não buscarmos, o culto é uma mesmice. Quando tomaram a arca dos israelitas, quando os filisteus levaram, a nora de Eli pôs o nome do filho Icabode. Se foi a glória de Israel. Sem arca, sem glória. Sem a presença de Deus, sem glória. Mas nós não queremos isso para nós. Ou você quer? Você quer viver na presença de Deus? E eu creio que se nós fazermos a nossa parte aqui, se nós valorizarmos o Espírito Santo que está em nosso coração, pois somos o templo, se valorizarmos a presença de Jesus no meio da igreja, vai chegar um dia que nós veremos a Deus como Ele é. É promessa da Bíblia. Vai chegar um dia que nós estaremos para sempre com Ele. Os céus nos aguardam, mas aqui nós já temos que ter comunhão, para que quando chegarmos lá nós possamos desfrutar da presença real de Deus. E aí, se Ele tiver forma, nós saberemos. Se Ele for um vento, nós sentiremos a brisa suave no nosso rosto. Se for um fogo, nós sentiremos o calor de Deus. Mas aqui nós precisamos buscar, clamar, sentir a Deus e a sua presença. Porque a presença de Deus traz muitos benefícios para a nossa vida. Não está faltando algo na tua vida? Você quer as bênçãos de Deus? Eu vou te provar que a Bíblia nos diz que a presença dEle na nossa vida muda todas as coisas. Obed-edom ficou com a arca apenas 3 meses na sua casa. E a Bíblia diz que Deus abençoou a Obed-edom, a sua família e tudo o que ele tinha. Não foi só espiritual, não foi só um arrepio, não foi só lágrimas, não foi só aquela presença que você sai como se estivesse caminhando em plumas da igreja, mas foi uma presença que mudou a sua casa, mudou a sua família,
mudou o seu ser, a ponto de quando Davi levou a arca, Obed-edom foi para Jerusalém, para permanecer próximo da arca. Quem sente a presença de Deus não quer que ela vá embora. Quem sente Deus em sua vida não fica sem a presença de Deus. E nós não podemos correr o risco de viver longe desta presença. Deus quer estar conosco, juntamente conosco. Deus não quer viver longe de nós, mas é uma decisão nossa. É uma decisão da igreja atual. Se queremos ou se não queremos a presença de Deus. Faça uma análise na tua vida. Será que a arca não está longe? Será que não precisa uma decisão da tua parte de buscá-la do jeito de Deus? E às vezes Deus nos cobra. Não é assim. Faz diferente. Se dedica mais. Se esforça mais. Eu tenho muito mais para você, mas precisa da minha presença na tua vida. Eu tenho dons para você. Eu tenho talentos para repartir. Mas se você não buscar, se você não quiser, Deus não vai fazer nada. Só de promessas nós estamos cheios. Deus tem promessas para cada um de nós. Mas se nós não buscarmos, Deus permanece no lugar dele, de onde ele nunca sai. Deus está no trono e a sua presença enche a terra e os céus. Está tão perto de nós. O que precisa, irmãos, para que nós nos derramemos na sua presença? O que precisa nós fazer para dançar como Davi dançou, se alegrar, jubilar na presença de Deus? Para que nós venhamos receber bênçãos como Obed-edom recebeu. Não foi só numa área da sua vida, mas foi completa a bênção. E Ele está aqui. Busca Ele. Sente a sua presença. Adora de coração. Ele quer muito mais, Ele quer se aproximar mais. Ele quer ter comunhão contigo. Ele quer viver juntamente com você. A sua presença é algo que nós não podemos nos distanciar. Nós vivemos num mundo tão difícil, tão atribulado. E se não é a presença do Espírito Santo na nossa vida, nós não suportamos as tribulações, as dificuldades, as provações. É só Deus para nos dar forças para vencer. E Ele está aqui para dar força a cada um de nós. Não há vitória sem luta. Você quer chegar a ter comunhão com Deus? Quer ter a presença de Deus? Lute, caminhe, anda com Deus, se consagre. E Deus vai te dar muitas coisas. Será que a arca está longe da igreja? Será que a arca está longe da tua vida? Vamos fazer um compromisso com Deus. Davi, ele reuniu aproximadamente 30.000 para ir buscar a arca. 30.000. Nós não estamos nem em 700 pessoas aqui. Mas hoje nós não precisamos ir buscar num lugar. Mas nós podemos agora buscar a presença dEle.
Nós podemos sentir a presença dEle. Vamos colocar em pé, o grupo vai louvar a Deus e nós vamos sentir a presença do Senhor no nosso meio. Se for necessário, levanta as tuas mãos sem mandar, que o Espírito Santo te impulsione a fazer mais, a se esforçar para sentir a presença de Deus, porque Deus está neste lugar. Ele está aqui, Ele quer encher o teu coração, a tua alma. Sexta-feira nós estávamos ali na Hebron, e a irmã Jaqueline me apresentou uma moça. Ela disse que ela tinha um vazio na alma, e eu disse para ela, só Deus que preenche. Mas não é só quem está lá fora que tem vazio, tem muitos que às vezes estão dentro da igreja, estão se sentindo vazios. Parece que a presença de Deus vai vazando, vai saindo, e você fica vazio. Mas agora, abre o teu coração para Deus, e Deus vai te encher neste momento, em nome de Jesus. Grupo. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Luz do mundo, vieste à terra para que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te, quero contigo viver. Eu vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Glória a Deus, saúdo a todos na paz do Senhor. Por favor, abra sua Bíblia, primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 23 em diante. Vamos estar fazendo leitura da palavra concernente à ceia e depois vamos estar orando pelo pão e o cálice. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23 em diante. Diz assim a palavra de Deus: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim.
Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Amém. Nós vamos estar orando então por esses dois elementos, o pão e o cálice do Senhor. Curve a sua cabeça, estenda a mão para cá, vamos orar. Deus amado, Deus querido, nós te agradecemos por tudo que tens feito por nós, pela tua palavra que foi ministrada nesta noite, e nós queremos a tua presença em nossas vidas. Agora oramos por estes dois elementos da ceia do Senhor, o pão que representa o teu corpo moído pelos nossos pecados na cruz do Calvário, e o cálice que representa a nova aliança no teu nome. Senhor, abençoa que cada um, ao participar destes elementos, possa receber força, ânimo, coragem para seguir nesta caminhada. Recebam a cura para a alma e para o corpo. Tudo isso nós pedimos e agradecemos no nome do Senhor. Amém. Amém. Então vamos servir aqui em cima primeiro, né? Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu